Maria, obrigado por receber a gente. E eu gostaria de começar a nossa conversa pedindo para a senhora dizer o seu nome completo, a sua data de nascimento e também o local em que nasceu. Meu nome completo é Maria das Neves Carvalho Silva. Nasci 30 de janeiro de 51 e nasci aqui onde fica os fundos da igreja. Naquele tempo, as mães ganhavam os neném em casa, né? Foi. A senhora lembra quem foi sua parteira? Foi uma senhora que é da família dos Cardoso. Família dos Cardoso. E quem eram os seus pais? Meu pai era José de Deus Carvalho e Ana Duarte Carvalho. A senhora sabe a origem deles? Os pais, os seus avós, sabe onde cada ramo da família veio? Não? Eram naturais de onde? A minha mãe era natural de Pissarra, do centro, né? Natural de Pissarra. E o meu pai já morava aqui em Santo Antônio. E os pais deles? O pai, o João de Deus Carvalho, eu acho assim, que é uma origem mais cabocla. E já a minha mãe já veio de origem da minha avó da Alemanha. Diz que a minha avó veio da Alemanha para cá, para o Brasil, né? E existe uma lembrança de quando eles vieram aqui para Pissagas? Não existe? Não, os meus bisavós aí eu não conheci. Não. Mas os seus avós já eram daqui? Sim. E como é que foi a sua infância aqui no bairro? A senhora nasceu então em 30 de janeiro. 30 de janeiro. 30 de janeiro. Né? E então isso em que ano foi mesmo? 51. 51. Então nós estamos falando que a sua infância aconteceu ali nos anos dourados, né, do Brasil, né? Mas aqui a coisa era muito simples na época, né? Sim. Aqui existia a capelinha de madeira, quando eu nasci, né? A capelinha de madeira. Um campo de futebol aqui. Do lado de cada igreja existia um campo de futebol, que o meu avô tinha, né? Como um campo de futebol. E aqui tinha a Casa Cabral, né? Na frente da igreja, a casa de Pedro Carvalho, né? A escola. E depois ia tendo outras casas, né, conforme assim, ali tinha Odília ali. Depois tinha, né, quando eu era criança, a Rosa Mascate, que era uma senhora que era dona de umas terras ali. Depois ia ter lá o Felipe Máximo, onde é o Miraflor. Ali era o seu Felipe Máximo. Depois do Felipe Máximo era o seu João Bento, que é o nome até hoje da ponte. Aí depois, naquele tempo não tinha a travessia da BR, né? Não era ali. Então para lá tinha o seu Vidal Martins, tinha, assim, né, o seu Antônio Feliciano, o seu Isidório, que era no lado do Prisma. Que eu lembro, assim, né? Aquele tempo era assim, não era povoado que nem hoje em dia, né? E também, assim, como é que eram as ruas? Era caminho, né? Caminho, né? Caminho, era só passava carroça, né? Cavalo. E lá é que tinha um jipe. Depois que eu fiquei é que começou a vir carro, né? Que aí começou a aparecer carro lá do pessoal do centro, né? Que tinha possibilidade de ter um carro. Aí, quando tinha, assim, vamos supor, uma festa, eu lembro da minha mãe e meu pai, que tive um casamento, tinha que ir lá, alugar o carro, né, falar para levar, né, num casamento. Não? E meu avô foi fazer a festa na Penha, do Divino, em 61. Nós fomos de carroça para a Penha fazer a festa. Meu avô fez a festa em 61, meu pai fez em 62. Meu pai caiu
sem avisar. Meu avô não avisou meu pai, que tinha botado ele no para concorrer. Eu estava junto até. E depois do meu pai, fez o meu tio, em 76. E o meu primo, em 2013. Então foram Quatro imperadores na sua família. Quatro imperadores. A sua família é muito ligada ao Espírito Santo, né? Sim. Eu recebo todo ano, aqui em casa é a casa da sobremesa. Vem de lá do centro, a minha casa é a casa da sobremesa. E quais são os preparativos, né? Quando é que começa? Como é que vocês se preparam para receber, para fazer essa recepção à bandeira do Divino? É que hoje em dia o Padre da Penha mudou muita coisa, né? Eu acho que talvez já deve estar sabendo. Antes já era o primeiro sábado da quaresma, agora não é mais. Agora passa a quaresma para começar a vir a bandeira. Então a gente vê assim, ó, lá na Penha é assim. O imperador é de Santo Antônio, Santo Antônio vai ser os últimos a ser convidado. Se o imperador é de Navegantes, ele começa daqui para lá, entende? Para poder terminar na casa do imperador. E aí a gente mais ou menos, né, já sabe mais ou menos quando a bandeira vem. E a senhora se lembra, a senhora se lembra dessas oportunidades em que o seu avô ou o seu pai foram imperadores? Ah, lembro. Como é que foi essa festa? Eu lembro, só que naquele tempo, Luiz, era assim. A missa era só sábado à noite, domingo às 8 da manhã e às 10, que era a coroação do imperador. Aí ali depois da missa já era sorteado. Entende? Aí saiu à tarde a visitar o imperador que caiu. E na época que o meu avô fez a festa, eu fui junto com a minha avó e com o meu avô. Estavam construindo a casa do padre, aquela casa paroquial do padre lá na Penha. Nós dormimos naquela casa, não estava terminada, e nós dormimos lá. A gente foi para lá no sábado, né? Aí aqui matava galinha, boi, porco para fazer a festa. E aí a festa era comida, mas era bem poucos empregados, né? E era aí a festa, quem estava na festa ia comer. Até o bolo, à tarde tinha a torta para dar para o povo. Né? Alguém pagava alguma coisa? Não. Era tudo dado? Tudo dado. O meu avô saía assim nas casas convidar, né? E aí ganhava galinha, né? Quem dava pato, eram essas coisas, né? Aí, aquele tempo. Uhum. Meu pai também, quando meu pai fez a festa também, foi a mesma, naquele tempo era mesmo assim. Aí quando meu pai fez a festa, em 62, eu errei, em 62, caiu o seu Mário Santana e ele disse que não ia dar a comida assim para todo mundo. Ele inventou o cartão, de dar 2 cartões, o para o imperador e para o empregado e para a mulher do empregado. Já não davam mais conta, então? Era muita gente, talvez? Já estava naquele tempo, em 62, já estava, né, aumentando. O seu Mário Braz Santana fez a mudança de não dar comida para todo mundo, ser 2 cartões. E o seu avô, a senhora lembra que ano o seu avô foi imperador? Em 61. E o seu pai? 62. Ah, foi um logo atrás do outro? Caíram, foi uma surpresa, né? Olha só. Foi o padre Vandelino, até. Padre Vandelino. E a missa era campal, porque não era aquela igreja. Era a igreja menor. Era campal, era feita em frente à capela. Aquela, né, a igreja que está ali, aquela matriz, né, a igreja da Penha, era ali. Só que era bem pequenininha a igreja. Não comportava todo o público. Não. Já foi missa campal. Tanto a do meu avô em 61, como a do meu pai em 62.
E as famílias aqui do bairro, elas iam juntas até a festa ou cada família só, separada? Não, cada um se virava do seu jeito, né? Sim. Ia. E como é que era o caminho até lá? Porque hoje tem ruas, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse percurso até a festa. Não. Qual era o caminho que era feito? Tinha ponte? Tinha. A ponte ali, né? Nossa, Penha e Pissarra, existia, né? A ponte ali. Era de madeira. Era de madeira. Lá na Penha tinha ponte de madeira também, lá. E a ponte, eu ainda conhecia a ponte lá coberta. Lá teve um tempo, a ponte era coberta. A gente ia de carroça, né? De carroça e aí meu avô tinha o pai do seu Juca, parecido do seu Juca agora, que faleceu, era o seu José Campina. O meu avô guardava o cavalo, a carroça na casa do seu José Campina. Que hoje em dia fizeram agora um prédiozinho, parece, ali, no lado da igreja. A senhora disse que a ponte sobre o rio, era aquela sobre o rio que dá na Penha, aquela ponte era coberta? Era, quando eu era criança era. É mesmo? Nós ia para Navegantes, né? Porque a minha tia morava em Navegantes. Eu lembro também que quando passava lá o cavalo, aí o barulho era diferente, né? Porque tinha aquele som diferente. Aí saía daqui, né? Ali, hoje em dia, onde é o centrinho de Pissarra, era a estrada de chão, tinha as valetas, tinha mangue, o caranguejo andava por ali e tinha a lagoa do outro lado, não era o lado, quem vai para Penha, o lado esquerdo, existia uma lagoa que vinha até quase ali. Aquela rua que desce no Ana Paula já existia, aquela rua. Até a minha tia, não tem um lote vazio ali? Ali era a minha tia, a irmã da minha mãe que morava ali. E tinha a lagoa. Então a gente, né, ia, atravessava a ponte para o seu Quincaludo, que nós dizíamos, lá de lá, Quincaludo, e ia para lá, para Penha. Mas a festa, tem o domingo da festa, mas a festa ela acontece, não sei como é que era a época, né? Mas a festa tem as novenas também. E vocês não se deslocavam toda noite, não. Eu lembro que o meu avô, toda noite, não. Né? Porque era longe, né? Naquele tempo. Sim. Lá e tal. Não ia toda noite. Daqui lá, toda noite, não. Eles iam mais assim, né? Já quinta, sexta, assim e tal. Uhum. E no sábado tinha alguma coisa também? Tinha, né? No sábado era muito lindo naquele tempo. Porque a luz era a óleo, tocado lá, uma coisa. E aí, o meu avô, João de Deus Carvalho, ele tinha comércio. Ele era instrutor do Estado. Ele trabalhava no Estado e o comérciozinho era da minha avó, o nome da minha avó, Maria Vieira Carvalho. Esse comércio era onde é que era? No lado de lá da igreja. Daqui? Aqui em Santo Antônio. Aí o meu avô, como a luz lá só tocava até às 10 horas, o meu avô achou assim que era pouco. Aí o meu avô pagou para ficar ligado até meia-noite. O pessoal da Penha, aquelas mulheres de lá antigas, diziam assim, meu Deus do céu, que maravilha para passar roupa. Porque no outro dia, né, para poder passar roupa até mais tarde e tal. Aí o meu avô pagou para eles deixar a luz ficar até meia-noite. E eu lembro disso. Na casa do seu... quando se fazia os papéis para se escrever, era na casa do pai da Leone, o seu João... O Assis, né? João Assis, isso. O seu João Assis, tinha o Zé Assis, tinha o Henrique Assis, né? Ali pertinho. Isso. Aí o meu avô pagou para fazer a luz ficar até mais tarde, né? Assim. Aí sábado à noite era muito bonito, porque a procissão existia, hoje em dia nós notamos, né? Decaiu. Existia muito empregado de vela. Aí eles iam com a vela acesa pelos lados e as bandeiras também eram poucas. Eles tinham que pedir bandeira na Barra Velha, né? Pediu a bandeira na Barra Velha, e casas, que aqui tinha um senhor que morava na Conceição que tinha bandeira. Então meu pai tinha que sair atrás, pedir bandeira para fazer as 12 bandeiras.
que aqui na Penha, né, usava. Era diferente. Aí, 12, vara continua, os 12 empregados de vara continuam até hoje. Agora só a bandeira que... A bandeira foi uma coisa que evoluiu, né? E a bandeira também não era só assim, pro lado, as fitas só vermelha, branca, não. Tinha xadrez até no meio das fitas. Até o seu Joaquim Pires, eu lembro que tinha bandeira com as fitas, assim, sabe? Não era assim, né? Era bem diferente, né? E cada um tinha uma função carregava-se a bandeira branca, né? Como sempre, uma moça. Aí tinha o casalzinho para ser o imperadorzinho, como a gente diz, né? E não tinha bandeira vermelha, a moça da bandeira vermelha, não tinha. Era só a bandeira branca e as outras bandeiras. Depois, com o tempo, é que lá foi tendo os 7 dom, né? Não tinha naquele tempo, não tinha. Era só a bandeira branca e as vermelhas e o casalzinho de imperatrizinho, né? Que a gente diz ali, os pajens ali. Isso, uma espadinha, né? Que nós chamamos, espadinha. E a senhora vê muita diferença entre a maneira como a festa é celebrada hoje e nessa época do seu avô, do seu pai? A gente... Tem diferença? Tem um pouco, né? Porque parece que ficou mais luxuosa, assim. Ela... né? E naquele tempo, Luiz, era bom porque vinha o batalhão de Joinville tocar o hino nacional na hora do Santíssimo, sabe? O batalhão vinha, ficava no lado ali, depois durante a festa tocava. Eles tocavam o hino nacional. Eu acho que talvez, tem gente que talvez nem passa pela cabeça, nem lembre. O meu filho ainda hoje em dia tem 43 anos e ele ainda lembra. Quando era pequeno que ia, né? E ele lembra ainda de ver, assim. Então mudou muita coisa, né? Muito mudou. A senhora tem preferência pelo jeito de antigamente ou o jeito de hoje? Não, eu não tenho preferência. Para mim, o que vale é, né, ir lá na igreja, na missa, receber a bandeira, né? Nós aqui, né? Deus o livre, nós. Então... Como é que a senhora se sente quando recebe a bandeira? Eu me sinto muito bem, feliz, né? A gente faz todo o carinho, todo agrado, né? Para que dê tudo certo, né? Porque a minha família, ela tem as duas igrejas que nós temos, assim, somos devotos e temos tradição. É a Penha e aqui, né? É a Penha e o Santo Antônio. Então, quer dizer, Santo Antônio, já vou mudando, Santo Antônio. Se existe, foi porque o meu bisavô deu terreno. Porque fazia o terço na casa dele. Aí foi ficando um pouco grande, ele achou que tinha muita terra, deu a terra para fazer a igreja. Que aqui é ao lado da sua casa hoje, né? Então é a igreja Santo Antônio. Agora ficou paróquia, né? Já faz 15 anos que ficou paróquia, já vai fazer 16. Então nós temos, assim, história, né? Sobre o Santo Antônio e sobre a Penha. Já que a senhora tocou nessa questão da igreja aqui, como é que foi assim? A senhora comentou que havia então novenas ou terços, né? Que a senhora falou, né? Terço, era terço. Na casa do seu avô. Bisavô. Bisavô? O meu bisavô. Foi ele que fez a doação, o bisavô, ou foi o avô? Foi o bisavô. O bisavô que fez. Que era... José Francisco Carvalho. Então, a senhora lembra que ano foi feita essa doação? Foi feita? 18, né? 1918? 1918, Ele foi contado, agora fez 15 anos, foi tudo com o Jorge da rádio que veio ler, contar tudo. 1918. O meu avô, a casa era no lado de lá. E aí começaram a vir rezar terço sobre Santo Antônio, uma senhora que doou o santo,
Aí diz que ele achou assim que dava um terreno para fazer a igreja. E a escolha do santo foi em função dessa imagem? Como é que foi? Essa senhora tinha uma promessa, ela tinha uma imagem de Santo Antônio e trouxe pediu para ele, né? Meu bisavô era José Francisco. Seu José dá a sua sala para fazer terço, né? Aí ele doou e aí quando fazia o terço, ele deixava fazer na casa dele. E aí foi indo, ele depois pegou do terreno para fazer a capela. E daí teve uma primeira capela que foi construída? Uma capelinha de madeira. Pela comunidade ou foi ele que fez também? Aí eu acho que de certo teve ajuda, né? Eu não conhecia esse meu bisavô. Sim. Né? E daí foi feita uma capela, mas depois disso teve outras construções, né? Teve, já é a terceira. Essa aqui já está, né? Já é a terceira e já teve reforma. Agora o padre ano que vem vai mexer outra vez. Já é a terceira capela. Deixa eu voltar um pouquinho agora no tempo, né? A gente acabou indo para a conversa sobre a festa, mas eu queria explorar um pouco melhor a sua infância, né? Aqui em Santo Antônio, né? A senhora já falou sobre a origem das suas famílias, né? Mas eu queria que a senhora tentasse lembrar quais são as suas memórias mais antigas, assim, aqui no bairro. O que a senhora lembra? Eu, a minha irmã, né, a Bernadette, e tinha a filha Isbina que morava no lado de lá, que era outra família Carvalho também. Vocês eram duas irmãs só? Só. Tinha mais nenhum? Só eu e a Bernadette, né? E a filha Isbina que morava no lado de lá, que é Carvalho. Aí nós brincávamos de pular corda, de peteca, né? Que a gente já brincava na escola. Brincava de roda, de crianças, a gente né? Pegava as meninas, fazia roda, cantava. Era assim que nós... Cantava o quê? Tinha um canto que era... Que linda boneca na roda. Era assim, né? Tinha diversas. A senhora lembra da música inteira, não? Eu acho que não. Não. Que linda boneca na roda entrou. Eu não lembro assim. Se a dona, eu sei que ali na associação às vezes nós já cantamos, mas a dona Edir sabe que a dona Edir é professora e ela sabe assim. Nós brincávamos, né? Aí brincava lá meu tio, minha tia que morava em Navegantes, trazia panelinhas de barro que compravam no mercado lá em Itajaí para nós brincar. Nós botava tijolinho, fazia fogo, brincava de fazer comidinha, cozinhava arroz, né? Assim nós brincávamos. Naquele tempo a gente brincava mesmo, né? De boneca, né? Peteca, de corda, né? Coisa assim. Mas era uma brincadeira entre as meninas só ou misturava com os meninos também? Não, era só entre meninas. Era só entre meninas, né? Era só entre meninas. Naquele tempo não. Mesmo pequenininho assim, não? Não, porque aqui era mais difícil ter crianças perto de nós, né? Meninos. Nós brincávamos com meninos quando nós íamos lá no centro, que aí eu tinha meus primos lá, né? Lá no centro. Que aí eu ia na casa da minha avó, que a minha avó morava lá na rua lá de Islau Pires, que lá era dela. Aí eu brincava com meu primo, com o Roberto, com o Luiz Antônio, com o Joãozinho. Aí nós brincávamos. O Leco, da tia Tereza. Aí assim, porque aqui nós já não tinha. Aqui era nós duas, a filha Isbina, e a Maria Olinda, filha do seu Adolfo Cabral. Era menina. Era assim. Aí depois que a gente ficou maiores, né, claro, tinha as amiguinhas, mas aí brincávamos de bola. Fazia, né? Brincadeira de bola. E também o meu avô tinha rede. Rede de quê? De pesca. De pesca. De arrasto. Aí a gente também ia lá na praia, né? Ver a rede, pescar, né? Era bem diferente, né? Sim. Mas e como é que era a rotina, assim, o dia a dia, né? quando a senhora era criança? Ia para a escola de manhã?
Era isso? Não, eu geralmente, nós ia mais à tarde. À tarde. Eu ficava em casa para fazer as coisinhas, porque a minha mãe trabalhava na escola, né? A minha mãe era... A sua mãe era merendeira, é isso? Merendeira, é. Eu tenho papel tudo aí, né? Quando ela morreu, tudo. Merendeira. Então, eu ficava em casa, né? E a minha mãe ia para ali. Então, à tarde que eu ia para a aula. Daí, aqui em casa, você e a sua irmã faziam as coisas da casa. Fazia as coisas que a gente... Naquele tempo era tudo diferente, né? Lavava a louça numa bacia, né? No tempo que nós morávamos lá, era a louça em bacia, não era assim, pia, né? Era em balde com água. Não tinha água encanada? Não, só depois que nós tivemos aqui. Eu vim morar no lado de cá quando eu tinha 10 anos. Porque nossa casa era lá, depois o pai fez aqui. Quando a senhora fala do lado de lá, onde é que é? No fundo da igreja. Aqui do lado, então, tá. Porque era tudo um terreno só, Sim, era um né? terreno só, né? E a senhora lembra quando a água encanada chegou? A da Casan? É. A Casan chegou aqui já perto de eu casar. E nós tínhamos água a motor. Meu pai... A senhora casou em 73. fez, A Casan veio um pouco antes. Um pouquinho antes. A luz veio quando eu tinha 15 anos. Eu já tinha saído da escola com 12. A luz veio quando eu tinha 15 anos. E a senhora lembra da sensação, assim, Quando veio a luz? Quando chegou a luz em casa. Meu Deus, foi muito bom. Era assim, né? A luz só foi até ali, seu Adolfo, mas não tinha luz na rua. Era só quem pôde pôs luz na casa. Veio uma firma de Joinville e aí, né, que fez a ligação. Mas foi muito bom, né? O dia que eles fizeram para o dia que foi ligado a luz, né? Meu Deus, foi maravilhoso, né? Para nós ter luz. Né? Essa luz aí é aquela que ainda dependia do girador ou já era luz? Não, aí já era. Porque aí a pissarra já tinha, aí já era celeste. Porque a do girador atendia mais o centro, é isso? Foi na Penha, né? Como eu contei a história lá da festa do meu avô e do meu pai, e depois tinha na pissarra, né? No centro. Não, aí aqui já foi a luz, né? Da Celesc. Assim, da Celesc. Mas não tinha luz na rua. Sabe o que é que o meu pai fez? O meu pai, para ter assim, clarear, ele mandou botar uma lâmpada no poste e ligava dentro de casa para ter luz ali fora. Então, quando a gente saía daqui à noite, que se ia para o lado de lá da BR, assim, um baile, uma coisa, quando a gente era solteira, nós deixava ligado. Quando a gente subia o Morro do Sapé ali, que hoje em dia o morro abaixou, né, eles cortaram, era uma escuridão tão grande que aquela luz clareava lá. Servia de referência. Uhum. Né? Não se perdia, então, né? Não, até tinha a falecida dona Dazinha, dizia, ai, comadriana, olha, já tá... Chegava lá, já tinha a luz acesa. A gente já, né, chegava ali no Morro do Sapé, como eles diziam, a gente, era um nome, né? Já tinha a luz, clareando lá para nós, vindo por ali. E daí a senhora estudou aqui no bairro, né? Uhum. Estudou até a quarta série? Só até a quarta. Aqui só tinha até a quarta. Sim. Depois, que minha irmã, a Bernadette, estudou lá no centro, a quinta. E aí depois ela foi estudar para fora. E como é que era a escola, assim? Ela era pequena? Quantas salas tinha? Duas. Duas salas. Duas salas, o gabinete no meio. O gabinete, né? E tinha uma entrada assim para a gente ir para uma sala e para outra. E o gabinete no meio. Mas a sala não era pequena, não. Tinha, eu acho que não sei se era, 3 ou 4 corredores de classe. E a classe sentava 2 crianças, uma no lado da outra. Tinha ali o lugar do tinteiro para pôr o lápis, embaixo os cadernos. Era muito gostoso. Meu Deus. O quadro preto era bem grande também, né, para escrever. E quem eram os seus professores? Meus professores foi a dona Matilde. A primeira foi? A dona Matilde. Dona Matilde, a dona Ivanilde. Aí depois a dona Janete veio dar aula aqui. Aí a dona Janete deu para a 3ª série. Aí ela foi ter a Jane
Veio outra professora, aí a professora trocou. Eu estive lá visitando ela ainda, ela disse, pois é, né, Maria, a Bárbara veio dar aula, trocou. Aí eu rodei na terceira série. E depois eu fiz a quarta, com a dona Janete outra vez. Então, eu tive assim, né, só 4 professores, né, porque a dona Matilde, e naquele tempo era fazia tudo, né. A dona Ivanilde, a dona Janete, que diversas vezes, foi 3 vezes, né, 3 anos a fio, porque eu rodei na terceira. Aí ela dava para terceira e quarta. Ela dava aula numa sala só para terceira e quarta série. Na mesma sala? Na mesma sala. Aí no ano que eu rodei, ela voltou, porque ela já tinha tido. Ela marcou o quadro no meio e dizia assim, Maria, agora tu vai fazer, tu já está com tudo né? Já tinha, naquele tempo a gente escrevia no caderno, né, os pontos, que não é que nem hoje. Aí tu passa para o terceiro e a dona Janete passa para o quarto, aí, que eu já tinha, né? Aí eu fazia para ela, com ela. Mas além dessas professoras, tinha mais professores? Tinha a dona Araci, a mãe do Humberto, a dona Araci, aí teve... O Humberto Teixeira? A mãe dele também foi professora, a dona Araci, mas ela dava para primeiro, né? E... teve a dona Araci, depois veio diversos, né, assim, veio o professor de Itajaí, veio um chamado Almir, veio a Fidalvina, depois começou a entrar a Leopoldina, né, a Maria Olíndia Cabral também deu aula, e a dona Francisca era a nossa responsável, né. Eu tenho meu boletim da quarta série, eu mostrei ali, eu tenho meu boletim de final de ano. Tudo. A senhora gosta de guardar coisas do passado também. Né, eu tenho, isso aí eu tenho. E na escola, assim, na escola, na hora do recreio, o que é que vocês faziam? Na hora do intervalo? Sei, nós... também brincavam? Brincávamos, meu Deus. A escola ali, o terreiro ali, pode ver, o terreno ali é meio decaído, né? Então a escola... ela lá atrás, ela era alto, ficava alto, então se chovia, nós tínhamos como ficar lá atrás, sentados, assim, botava tijolo, tinha um pau comprido, a gente sentava. A gente comia o lanche, né, e depois brincava. Brincávamos de peteca, quando era, né, os meninos brincavam de peca, de peão, e era assim, eu com a minha irmã, a Bernadette, o nosso avô tinha venda, então nós sempre tinha assim o biscoito, o pão. Aí não sabe o que nós fazia? O pessoal do interior trazia aquelas tangerinas, no tempo da tangerina, nós dava para eles o pão, para eles dar tangerina para nós. Nós trocávamos. Uhum. Aí tinha tempo, lá da lagoa, o Rubens e o Helmut, que eram 2 irmãos, eles vinham de cavalo para a escola. Deixavam o cavalo ali no lado amarrado, aqui onde é hoje em dia o Comprão, na Cerejeira. Não lembra da Cerejeira? Eles deixavam o cavalo ali amarrado para depois ir embora. E era assim, né? Quando chegava mais no verão, se visse que ia dar uma trovoada muito grande, a dona Francisca mandava soltar, se era 3h30, se era tudo embora para as suas casas. Porque naquele tempo não tinha luz, não tinha... mandava embora. E no final da minha 4ª série, sabe onde é que eu terminou a minha 4ª série? A Sofia também saiu junto comigo da aula, a Sofia ali, do Falecido Mané. Nossa escola foi lá na BR. Lá onde é a Celeste, que não tem ali o seu falecido Ludigério, ele tinha a venda dele, o comércio, tinha a casa e ele tinha um galpão grande, que o senhor Ludigério sempre teve assim, caminhão, aquelas coisas. E aí eles precisaram de desmanchar aqui a escola, nós fomos estudar lá. Porque ela foi reformada? Ela foi reformada a escola e nós fomos estudar lá. E lá, talvez a dona Janete nem falou, você esqueceu, mas lá que nós terminamos em 63 a nossa 4ª série. Lá na BR, lá num galpão lá. Legal. E tem, assim, histórias, assim, na época da sua, assim, na escola, que a senhora se lembre, que são lembranças que a senhora tem, assim, desse momento lá na escola?
coisas que aconteceram, alguma coisa assim que até hoje a senhora lembra assim... Eu sei como é que tu quer falar. Não, que aconteceu de bom... Ou de ruim, né? Pode ser também alguma... Eu lembro de uma coisa ruim que aconteceu. Nós estávamos assim no recreio e aí desceu, que naquele tempo vinha de Joinville já, e o carro desceu, um caminhão, e trazia, aí todo mundo ficou com medo. Era o tio do Tiago aqui hoje em dia, morto, porque ele morreu no batalhão. E aí então aquilo assim, né, eu lembro daquilo assim, sabe, meu Deus, foi triste naquele tempo, que aí será, lá vem o fulano assim, né, isso eu lembro, meu Deus. E aqui do bairro, assim, as coisas aqui do bairro, a senhora, como é que a senhora tem, porque a senhora tem uma imagem do bairro, a senhora nasceu em 51, né? Então a gente está falando aqui que ali, a gente imagina que com 7 anos, 8 anos, a gente já tem uma vida mais consciente e traga lembranças dessa época. Então a senhora acompanha, né, a história do bairro desde aquela época, né? Sim, também tinha a festa da Nossa Senhora do Rosário também. A senhora tem lembrança dessa festa? Tenho, meu Deus, como era bom. Era a festa dos negros, né, que a gente diz. Eles faziam aqui. Aí a casa... E voltou para cá agora, né? Já está aqui já há tempo, né? Aí a casa do meu avô, ele tinha uma outra casa no lado, e eles faziam às vezes muita festa na casa do meu avô. Que meu avô era uma casa que o meu avô tinha assim para ter paiol, para guardar farinha, arroz, essas coisas, né? E aí dava para eles fazer as festas lá do Rosário. Aí eles vinham antes, botavam um mastro. Eles vinham de lá do interior com aquele mastro nas costas, todo enfeitado, chegava aqui, eles botavam um mastro para dar sinal que ia ter a festa, né? A senhora se lembra quem participava dessa festa? O seu João Inácio era o capelão. O seu Antônio Inácio, que era irmão, ele era o cantador da festa, sabe? A família, né, Inácio, né, que vinha a fazer as festas, né? E nós participávamos, né? Não tinha isso. Não era só dos negros? Não. Era a família, né, Carvalho, a família Máximo, a família Feliciano, né, que era lá na família Antônio Feliciano. Vinha tudo participar da festa, era o Cabral, né, porque era daqui, né, então participavam, né. A senhora citou algumas famílias aí. A senhora lembra de mais algumas famílias que eram moradoras aqui do bairro? Que eram mesmo moradores assim antigos? Antigos, isso. Eu sei que tem o Adolfo Cabral, né? João de Deus Carvalho, Pedro Carvalho, Lotério, era um senhor que tinha uma barbearia. Ele, naquele tempo não era, né? Cortava cabelo assim. E Odília e seu tio, né? Seu Zequinha, a Rosa Mascate, que era uma agente turca que morava aqui, onde está ali diversas casas ali na frente do bairro Lindomar. A dona Rosa Mascate, com a filha Laci e o seu Escanda. E lá onde está aquelas 8 casas, morava um tal de Pedro Pequeno. Tinha o João Felício e Geraldina também ali. E tinha o seu Felipe, né, onde a Miraflor é o Felipe Máximo. Depois lá o seu Vidal Martins, que é o pai da dona Ivanilde, que tu já esteve lá. E o capilão, que era o seu João Inácio, também era ali, no lado da dona Ivanilde, seu João. E o seu Gregório era o inspetor daqui. Naquele tempo não tinha delegado, não sei se alguém falou para ti. Gregório, inspetor. Era assim. Ele era a autoridade policial isso, aqui da localidade. O seu Gregório. Era marido, só que eles eram separados, marido da dona Guia, que era a zeladora junto com a minha mãe aqui da escola, né? O seu Gregório. E as festas de Santo Antônio eram boas, né? Porque era novenas toda noite, né?
e a rua era enfeitada, né, no sábado, para fazer a procissão com palmiteiras, e eles botavam um mambu, furavam, botava querosene para ter luz, um fogo, né, para sair à noite, para tudo. Aí tinha fogueira, no domingo tinha roleta, aí na roleta botavam massas. Uma pessoa quebrava o pé, mandava fazer massa no pé, a mão ou a cabeça, e aí botava o feijão, né, e vinha lá do interior, era a carroça vender tangerina. Naquele tempo era assim, né? E também tinha as festas juninas? Porque a festa junina já caía na festa de Santo Antônio, né? Né? A festa de Santo Antônio já era festa junina. Aí, assim, esses boi de mamão faziam, né? Assim, mas aí não era aqui na igreja. Aí saiu, né, em salão, em coisa para fazer. Vinha aquela restaurante, né, que eles diziam, restaurante, aquelas coisas. Eles traziam o boi, né? A senhora lembra quem que fazia essas brincadeiras? Quem estava à frente? Não, eu não sei. Não. Já era pessoas que já... Seu Belo... o Seu Belo já é mais tarde. O Seu Belo já depois que o pai luteou, né, que veio para aqui. O Seu Belo já foi bem mais tarde. Mas naquele outro tempo já... O Seu Belo já foi mais tarde, né? Que o Seu Belo veio morar aqui em 76, por aí, porque quando a minha irmã casou em 77, o Seu Belo já estava morando aqui. E a senhora ficou, mas depois que a senhora casou, a senhora foi morar em Joinville, é isso? Morei em Joinville, 29 anos. Depois voltou para cá. Voltei dia 20 de dezembro de 2002. 20 de dezembro de 2001. Ia fazer, que o meu neto ia fazer 2 aninhos, dia 4 de janeiro. E agora a senhora olhando para o bairro como ele está hoje, e a senhora lembrando do bairro quando era menina. Meu Deus, tem muita... O que a senhora sente? Eu sinto bom, é bom porque cresceu, né? Não tem nem por onde, né? Porque aqui, no lado do supermercado, aquilo ali era tudo um pasto, né? Aqui, a começar daqui, do lado aqui da Rosi para lá, era tudo mato, né? Até ali onde é o postinho de saúde, era tudo mato. Tudo mato. Até tem um bom pedaço ali que ainda não tem casa, né? Pode ver. Depois da loja da Cissa, até lá não tem. Era tudo mato. As casas eram poucas, eram salteadas, né? Ali onde é o Miraflor, como eu disse para ti, que é o seu Felipe Mastro, era só ele ali. Era uma chácara muito grande, era tudo, né? Era assim, né? As pessoas aqui iam muito ali para o rio, não? Tinha alguma atividade com o rio, alguma relação com o rio? Não, porque era... aqui era do João Carvalho, vamos supor, João de Deus Carvalho. Então, para ir lá, tinha que pedir para passar por dentro. Entende? Aí era assim, Luiz, não era, né? Hoje em dia, vai porque vai na rua. Naquele tempo, não, né? Não tinha como eles querer ir lá na beira do rio, que tinha que pedir para passar pelo, né? E se pescava muito no rio? Pescava. Pescava porque até o meu avô, João de Deus Carvalho, tinha rede que às vezes vinha matar peixes aqui, né? E o meu pai matou muita tainha, mas de tarrafo. Meu pai matou. Quando o rio era limpo, né? O meu pai matava a tainha também. Que era o tempo da tainha, né? E do que mais a senhora sente saudade em relação ao passado? Saudade? Tem alguma saudade daquele tempo de lá? Era da gente que os domingos, a minha mãe dizia assim, amanhã, no sábado ela falava, nós vamos lá na casa da comadre tal, né, vamos supor. Então, a gente estava ansioso para ir lá na casa da comadre da mãe, porque lá ainda era o parente. Tinha as primas para a gente chegar lá, brincar, era assim, né? Ou então nós ia para o centro, que a minha outra avó morava no centro, né? A mãe da minha mãe morava lá no centro. Então, eu e a Bernadette, nós gostávamos muito de ir lá para o centro, porque nós ia raspar cana para o meu tio, João Saracura, pai do Roberto,
para nós ir no parque, que aí a vez já tinha parque, tinha o Teatro em Ana, que era o Tareco, que existia aqui, né? Nós ia. Então, aí nós gostávamos de ir, né? Nos sábados para lá, para nós ir e ver o teatro, raspava a cana para o nosso tio, ganhava um dinheirinho, nós ia no teatro. Nos parques que vinham, depois começou a vir os parques grandes, que antes era só com baterinha, com a roda gigante, com chapéu mexicano, né? Era isso. Ele ficava onde, esse parque? Tinha ali onde é o posto de gasolina, no centro, por ali sempre era lugar. E depois tinha tourada também, vinha uma tourada muito grande, ali onde é o estacionamento do Hotel Imperador, ali em cima também. E tinha, né, depois que a gente já era maiorzinha, já tinha a sociedade, a SAP, tinha o dominó lá embaixo, que era do Alexandre, né, que hoje em dia é o Imperador, né, ali. Ali existia um salão, né, uma coisa, tudo assim, né. Então a gente saía daqui para ir para lá para baixo com as primas, que lá nós tínhamos prima, né, e aí era o nosso divertimento, os nossos passeios, né. E as comidas da época, assim, eram diferentes das de hoje? Se comia mais o que na época? Que era? A comida era diferente, porque matavam o boi, mas no tempo de festa, né? Páscoa, né? Natal, né? E quando a gente era bem criança. Mas depois já começou, um matava aqui, o outro já, né? Já começou a vir mais açougue, né? Já tudo, né? O seu Pedro Barnabé foi um homem que veio morar aqui, que é pai do Joãozinho. Ele veio como um açougue, né? Aí já... Então antes era mais peixe. Era peixe, carne seca, né? Carne seca. Isso, linguiça, né? Isso, era isso. Linguiça. Porque o meu avô que tinha venda, vinha linguiça de Luiz Alves, para ele, né? E aí... Então era linguiça, carne seca, peixe seco, vinha de Itajaí. Eles vendiam aqui na venda dos Cabral, cação seco, enxova seca, sabe? As pessoas compravam, né? Só que nós já não era difícil, porque nós, como eu falei, o meu avô tinha a rede, então, e tinha a venda, que tinha carne seca, tinha isso tudo, então para nós já não, mas para as outras pessoas, né? Era isso. Mas só para a gente imaginar, por exemplo, num domingo de festa, né? Qual era o cardápio do domingo de festa? Domingo de festa na igreja ou em casa, assim? Nos dois, assim. Era galinha, né? Galinha. Era galinha, né? Matava galinha, fazia um ensopado, né? Ou então assava, né? No forno de lenha, né? Fazia o forno, né? Minha avó tinha fornos, né? Aí fazia o rosca, né? Fazia o acu, que nem o pão, né? Era isso. E daí a galinha era comia com o quê? Com arroz daí? Sim, com arroz. Já a minha mãe já, né, assim, já era sempre mais coisa, já com macarrão, né, já fazia, tá, né, já. É porque lá no centro já tinha, né, quem vendesse, né, as coisinhas melhores, né. Tinha o seu Aurélio Macedo, que tinha uma vendinha lá, que vendia, lá embaixo o seu Antônio Pires, né, já vendiam assim. Então eles diziam que vamos lá na Pissarra, eles diziam, vamos lá na Pissarra comprar. Né? Como se fosse longe, né? Como se aqui não fosse Pissarras, né? Diziam, o pessoal do interior, onde? Vamos lá embaixo. É um costume que tinham de dizer, vamos lá embaixo. Não sei porquê, vamos lá embaixo. Né? E era assim, né? Tá certo. Dona Maria, muito obrigado por receber a gente. Não sei se tem mais alguma lembrança que a senhora queira compartilhar com a gente. Alguma coisa que a gente não falou, que a senhora acha interessante, relacionado a Pissarras, ao bairro aqui, Santo Antônio. Não sei se ficou algum assunto que a gente não falou, né? Não sei, não...
tem coisas que tem muita gente que pensa que não existiu. Um dia desse eu disse, já existiu, gente. É um enchente. Enchente. Não sei se alguém já falou isso. Não. Existia. Porque tem gente que pensa que o enchente foi só de 2008. Sim. Não. Como eu falei para ti, né? Isso aqui era tudo terra da gente. Então, o meu avô, ele... Claro, eu não era criança, não dava. Ele ia lá, começou a chover, o rio estava enchendo o pasto, ele ia lá e botava um pauzinho. Hoje. Quando chegava depois de tardinha, ele ia lá e ia ver se já enchia. Até ali na ponte, que aí era de madeira, encheu, que foi até um bom pedaço, porque era tudo pasto. Lá de lá, onde depois veio a canela, aqui, né, aquela canela. E no lado de cá também era pasto. Já foi até bem lá em cima, enchente. Existia. E muita gente acha que um dia disse, isso aqui é Maria? Eu digo, não. Bem, a senhora acha que essa enchente aí, a senhora sabe de que época, mais ou menos? Que o meu avô morreu em 63, tinha que ter sido para baixo de 63, né? E que essa enchente, então, teria sido maior? Não, que talvez não fosse maior, porque naquele tempo não existia tanta... Era pasto, né? Mas que já existia, já existia. Certo. Sabe? Antes de 63, que ele morreu em 63. Aí depois veio outra, mas em 87 já, né? Mas aí já... Sim. Mas em 63, antes de 63 já existia enchente aqui no Rio. Isso eu lembro do meu avô, coitado, ir lá marcar para ver, né? Porque tinha cavalo, tinha vaca e o rio estava enchendo. É uma coisa que ficou assim, eu lembro assim, né? Que depois quando eu digo, oh, meu Deus, eu lembro daquilo. É. E não falamos sobre a senhora tem filhos? Sim. Quantos filhos? Um casal. Um casal. E eles moram em Pissagas? Só o filho. O filho mora aqui, tem 2 meninas. E a filha mora em Joinville. Ela é professora lá em Joinville. Né? Mas eles têm uma relação... Bem, ele sim, mas ela também está sempre aqui. Tá. Agora, até no momento, ela quase não está vindo, porque com essa pandemia que deu aí, com essas coisas, o meu genro, a firma dele foi para baixo. Aí eles tiveram que abrir um assadão. Então aí abre o assadão os domingos, então ela quase não está vindo. Mas, meu Deus, estão aqui direto, né? Estão ali as fotografias deles na minha boda de ouro. Não, a filha e o genro. Lá é 2 netos homem e aqui é 2 netas mulher. Meu filho mora aqui, né? Meu filho vai fazer 14 anos, que já fez 14 que ele mora. Sim. Dona Maria, muito obrigado por receber a gente De e nada. compartilhar suas memórias, que agora ficam para sempre, porque esse conteúdo ele vai ser colocado no YouTube, né, na internet, e os seus netos e bisnetos vão poder assistir a senhora. Obrigado. De nada.